Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Que a paz seja no coração de cada um de nós, agora e sempre. Bem-vindos ao canal, bem-vindos ao nosso estudo Cartas de uma Morta, desse livro excepcional que traz uma experiência bastante interessante da passagem da mãe de Francisco Cândido Xavier, né, que é a Dona Maria João de Deus, quando ela fez a passagem dela do mundo físico para o mundo espiritual. E ela vai contando isso passo a passo para nós, e nós estamos tentando aqui fazer uma reflexão de cada pedacinho do que ela contava para o seu filho Chico Xavier. E no último capítulo, né, foi visto que ela foi recebida e recolhida e auxiliada pela mãe dela, né, no mundo espiritual. E tem todo um enredo bonito de acolhimento, né? E hoje, na sequência desse capítulo que foi falado na última sexta-feira, né, nós vamos estudar, vamos refletir um pouquinho, né, sobre os 3 capítulos seguintes. Nós estamos fazendo dessa forma em algumas situações porque às vezes os capítulos eles fazem menção à mesma questão. Então, para que não fique repetitivo, a gente faz um juntado, vamos dizer assim, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 23, 24 e 25, que são na vida da alma livre, na vida do além, o pensamento é quase tudo, e dificuldade à concentração mental. Muito bem. Então, logo na sequência, né, que a mãe dela conversa com ela, com Maria João de Deus, ela volta a falar de algumas dificuldades que ela ainda passava no mundo espiritual, né? Ela falava assim, que impressionavam-me ainda as sensações corporais, em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. É interessante, pessoal, a gente notar, porque a Maria João de Deus ela é um espírito bom, né? Como você já sabe, já foi falado em outras oportunidades. No entanto, ela não era perfeita, ela tinha dificuldades. E também tinha falta de conhecimento de muita coisa, por conta dela não ter tido a oportunidade, né, enquanto estava encarnada, de ter contato com as verdades mais profundas do espírito, né? Então ela tinha altos e baixos. E a gente pode dizer, pessoal, que nós todos, né, quando passamos para o outro lado, temos muito dessas situações, né? Às vezes mais baixos do que altos, né? Mas vamos dizer que, em geral, nós temos essas variações, né, de sentimento, de sensação. Por quê? Porque nós ainda temos uma ligação, né? Naturalmente eu estou aqui falando para encarnados, né? Mas supondo que a gente estivesse do outro lado, nós poderíamos dizer que nós teríamos muita ligação ainda com o mundo material. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos desamarrar do mundo material, de desatrelar dele, né? Então as lembranças, ela vai dizendo, né, que as lembranças, as recordações dos períodos, das fases, das épocas que ela passou no mundo material, aquilo vinha à tona, né? O que a gente pode imaginar que é natural, né? Você lembra de coisas do passado, alguma coisa acontece, aí você se lembra, né, do que aconteceu com você e seus pais, você e seus filhos, você e esposa e marido, etc., né? Ou outras situações quaisquer. E aí aquilo volta para nós, né? Porque aquilo emerge, os sentimentos emergem, os pensamentos emergem, né? Você sente aquela situação novamente, né? E com isso, esse sentimento, esse pensamento faziam com que ela revivesse aquela situação e retornasse os elos dela ao mundo que ela achava que já tinha esquecido. Você passa um tempo em que você está ali nas belezas do mundo espiritual, nas oportunidades de aprendizado, né, de entendimento, de conhecimento, e de repente, num dado momento, você vai lá para o seu recolhimento em algum local, e aí você se recorda, e aí volta, aquela coisa volta para dentro de você, e às vezes volta com uma força muito grande, né? E com isso, quando volta aquela sensação, ou aquelas vivências do mundo material, é quando você baixa, é como se você baixasse a guarda e aquilo doesse na tua alma.
É claro que você pode ter aquelas lembranças boas, alegres, né? Mas o problema é que às vezes você imagine-se do outro lado. Você se desatrelou de todas as pessoas, da vida que você tinha aqui no mundo material. E aí, passado um tempo, você se recorda daquilo. Às vezes, você mesmo nos momentos alegres, você tem aquela saudade, né? E nessa saudade, você tem a vontade íntima de retornar àquela situação. Quando você tem essa vontade e você está há pouco tempo de distância do seu desencarne, é como se você tentasse se atrelar novamente ao corpo físico, às situações físicas, e tudo aquilo que você tinha volta, emerge, sabe? Então, por exemplo, se a gente teve doença, tivemos uma passagem mais difícil, aquilo tudo volta. É como se você trouxesse novamente aquela situação toda, porque você viveu aquilo e aquilo está marcado no seu perispírito. Então, isso está na tua memória, está dentro de você. Então, se você quiser trazer, você traz. E você vivencia de novo aquilo, sabe? E se foi dolorido, né? Você sente aquela coisa toda, aquilo volta, né? Mas mesmo que você não se lembre de momentos ruins, você procure se lembrar de coisas boas, se você não tiver imbuído somente daquela lembrança saudável, sabe? Porque tem a lembrança saudável, tem a lembrança que às vezes faz você querer voltar. Quando você quer voltar, é como se você estabelecesse uma ligação novamente com o mundo de cá. E isso traz todas aquelas situações que a gente vivenciou aqui na Terra. Porque quando a gente está na Terra, pessoal, na medida em que a gente vai passando o tempo, o corpo ele vai tomando uma dificuldade maior, vocês sabem, né? A gente vai envelhecendo, o corpo vai ficando mais pesado, mais difícil, né? E a gente, quando está do outro lado e você se lembra, você começa a trazer aquelas coisas. No mundo espiritual, a gente tem uma volição, né? uma facilidade muito maior de locomoção. Quando a gente consegue se libertar do mundo material, aquelas coisas de doença, de dor, aquilo acaba, morre, esquece, aquilo vai embora. E você, inclusive, rejuvenesce, né? A mulherada vai gostar disso, né? Vai querer desencarnar, porque a gente rejuvenesce. Estou falando brincando, né, pessoal? Mas assim, a gente rejuvenesce. Quando você está bem do outro lado, você rejuvenesce. O seu corpo espiritual é leve, sabe? Você se sente, nossa, renovadíssimo, né? Isso é muito bom. É claro que isso está vinculado ao nosso estado emocional, né? Estou falando se você estiver bem, né? Agora, aí você se liga de novo àquela situação anterior, aquele corpo macerado, aquele corpo às vezes doente e tal, aquilo tudo volta, mesmo que você pense que é uma saudade, sei lá, de repente você se lembra de um momento bom, mas aquilo tudo volta, porque você traz aquela situação que está gravada em você, né? E é isso que acontece com ela nesse momento. Você vê que, conforme a gente está estudando esse livro, você vai vendo que vira e mexe, ela volta a falar isso. Então tem momentos que ela está bem, e tem momentos que de repente ela tem uma recaída. Sabe quando a gente tem um vício, por exemplo, e que você está lá num momento em que você conseguiu se libertar e você está se sentindo bem, daqui a pouco aquilo volta, aquele vício, né, aquela vontade das coisas que você, né, que o vício te levava, e aí aquilo volta e de repente você tem uma recaída, você vai lá para o buraco de novo, volta para o vício, aí alguém tem que te ajudar, aí você passa um tempo, melhora e fica esse vai e vem. É mais ou menos isso, pessoal. Mas eu não estou dizendo que isso é regra. Eu estou dizendo que a gente acaba impondo para nós esse tipo de situação porque a gente tem dificuldade em se desatrelar do mundo físico. Eu falo desatrelar em definitivo. Eu não estou falando virar as costas para as pessoas que a gente ama, porque às vezes a gente acaba tirando essa conclusão. Não é isso. Nós estamos falando de nos desatrelar. Quer dizer, o mundo material deixa de ter definitivamente uma importância. Ele só serviu para um aprendizado e para entrelaçar a gente com pessoas que a gente ama e tal, mas não para a gente ficar amarrado àquela situação. Quando a gente consegue isso, a gente se liberta. Mas infelizmente a maioria de nós não acontece isso, né? Para a maioria de nós ficamos nesse vai e vem, até que passado um tempo você vai conseguindo se desatrelar e você então consegue ganhar
uma libertação maior, né? Então é isso que ela relata nesse pedacinho, que é o capítulo 23. Depois, no capítulo seguinte, né, ela explica um pouco também, ela adentra um pouco dos porquês dessa situação. Ela fala assim, olha, são essas manifestações de vontade fraca, olha só o que ela informa para a gente. Por que que eu fico ainda preso ao mundo material? Porque eu tenho uma vontade fraca. Eu não me conscientizo da importância de vivenciar aquilo que é a nossa vida verdadeira, que é a do mundo espiritual, que somos nós como espíritos. Que temos uma vida semelhante a essa, pessoal, aqui que nós vivemos na Terra. Lá nós temos trabalho, nós temos dificuldades, nós temos desafios, né? Não é como você depender de dinheiro, coisas como acontece aqui na Terra. É um outro aspecto. Mas é uma vida normal, uma vida de trabalho, de luta, de desenvolvimento, de aprendizado, sabe? De vivência, né? Não é aquelas coisas que se dizia antigamente, que você ia para a nuvenzinha, fica lá batendo asa, né? Eternamente, sem fazer nada. E também não é aquele caldeirão do inferno que você vai lá e fica mergulhado no caldeirão pegando fogo pela eternidade. Esse tipo de percepção não é verdadeira, né? O que nós temos é atividades que podem ser boas ou podem ser más, né? Vai depender da nossa vontade. Então ela informa para nós aqui que esse apego à terra é por conta da nossa vontade fraca. Você não tem uma vontade firme de realmente se libertar daquelas coisas. Porque se a gente tivesse vontade firme, real, a gente se libertava e ponto final. E acabou. Não tem conversa, né? É como um vício de um cigarro. Eu estou dando um exemplo assim. A gente fica preso àquele vício, né? Você fuma, mas se você tiver uma vontade determinante, você fala para você mesmo, fala, a partir de agora eu não fumo mais e acabou. E você para de fumar e ponto final, né? Talvez eu esteja simplificando, mas é só para demonstrar e fazer um comparativo, né? E até a gente tem caso que a gente conhece de pessoas que fizeram isso, que passou 20 anos fumando e de repente falou, olha, a partir de agora eu não vou fumar, ponto final. E realmente não fumou nunca mais. Vinha a vontade no início? Vinha. Mas a pessoa estava com a vontade firme de superar aquilo e superou. É disso que nós estamos falando, né? Então, uma vontade fraca não promove a melhora. Simplesmente, você ainda está preso àquela situação, né? E aí ela falava que por causa disso, né, essas lembranças, essa volta mental do mundo material, torturava ela, virava e mexia, né? Isso acontece principalmente no início da sua existência no mundo espiritual, né? Como é mais ou menos fácil da gente entender. No início tudo é mais difícil. Depois se estabelece e a coisa caminha melhor, né? E uma coisa muito importante que ela fala na sequência é o seguinte, ó, na vida livre, veja só os termos que ela usa, eu acho tão interessante. Na vida livre, quer dizer, quando você está no mundo espiritual, você tem mais liberdade, você não está preso a esse corpo físico. Por isso, na vida livre, né? E ela diz que nessa vida o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria. E tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. É tão interessante ela falar isso para nós. Ela está dizendo que no mundo espiritual o pensamento é quase tudo. É quase porque no nível em que ela estava e que nós estamos, nós ainda não controlamos o nosso pensamento, mas na verdade, no mundo espiritual, tudo é o pensamento. Então, quando você está do lado de lá, você é movido pelo pensamento. Por isso que a gente tem muita dificuldade, sabe? Porque aqui na Terra a gente não aprendeu a controlar o pensamento. É só a gente se avaliar, né? Quando a gente consegue controlar o pensamento? Fala para mim. Não é difícil? A cabeça nossa, às vezes, até parece um vulcão em erupção, né? Então passa um pensamento, passa outro, daqui a pouco você liga com não sei o que, você liga com não sei o que lá, e você lembra do marido, lembra da esposa, lembra não sei de quem, lembra do que aconteceu, lembra do trabalho, e faz aquelas coisas, né? E se você conseguisse enumerar tudo que você pensou em um dia, nossa, talvez desse um livro cada dia, né? E às vezes com desconexões, com coisas assim que a gente nem consegue compreender direito, né? Então, nós não controlamos o pensamento. Só que no mundo espiritual,
Nós somos movidos por esse pensamento. Então, a gente não vê, por exemplo, né, até em filmes a gente vê muito o pessoal passando pela parede, né, quando a gente vê filmes relacionados a espírito, assombração, essas coisas, né, espírito que de repente sai daqui e aparece lá, né, é mais ou menos assim mesmo. Na força do pensamento, você, num estalo, você pensou em fulano, quando você percebe, você está do lado do fulano. Porque você é movido pela força da sua mente. E quando a gente está do outro lado, no começo, e não compreende as coisas, você não consegue explicar e não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Exatamente por causa desses fenômenos que são muito diferentes do mundo material. No mundo material, imagina, né? Eu tenho um filho que está na Europa. Para mim chegar na Europa é uma novela, né? Até eu ter uma liberação, passaporte, não sei o que lá, fazer viagem, pegar avião, descer, pegar, sei lá, ônibus, táxi, alugar carro, não sei o que lá, até chegar na pessoa. Não é? É uma novela para você chegar. Se você está preso a um corpo físico que, para se locomover, você tem lentidão e dificuldade. No mundo espiritual, não. Você pensou, você foi. É bem assim. Né? É claro que existem limitações. Né? Então, eu, por exemplo, se eu for um espírito inferior, estiver do outro lado e quiser ver Jesus, você não vai conseguir. Porque a gente consegue ter trânsito livre do ponto de evolução que você está para baixo, mas não para cima. Para cima você tem que ir conquistando o degrau. Na medida que você conquista, aí você pode, mas acima não. Sempre para baixo sim, para cima não. Né? Isso é regra da lei. Exatamente para controlar os nossos impulsos, né? Para que você possa trabalhar no nível que você está. E você vai conquistando passo a passo níveis superiores. Né? Mas, dentro dessa limitação, né? Por exemplo, se eu estou aqui dentro do planeta, na superfície do planeta, eu, em espírito, penso numa pessoa que está no Japão, eu estou lá em instantes. Na velocidade do pensamento eu estou lá. É bem assim. Né? Então, ela fala que o pensamento é quase tudo, porque eu estou falando de locomoção, mas a forma também. Então, se eu sou um espírito involuído, complicado, ruim, né, com pensamentos ruins, eu posso tomar formas feias. Agora, se eu sou um espírito já melhorado, né, com boas intenções, então eu vou tender a ter até uma iluminação, que a gente chama de aura, por exemplo. Né? Tem uma série de nomenclaturas, mas só para simplificar, nós podemos chamar de aura. Você emana. A gente não vê nos desenhos dos pintores aqueles que são chamados santos. E o pessoal não pinta uma auréolazinha, né, amarelinha na cabeça, ou uma luz branca na cabeça. Aquilo é uma simbologia, mas é uma simbologia real. Né? Apesar de eu estar falando que é símbolo, mas no mundo espiritual é real. A pessoa, quando é boa, ela emana uma iluminação de si própria. E aí ela coloca para fora cores, por exemplo, um lilás clarinho, um verde clarinho, um azul clarinho, um amarelo clarinho, né? Quando você está em boas condições, a gente faz isso mesmo. A gente emana luz, né? E isso é fruto do quê? Fruto do nosso pensamento e do nosso sentimento. Por isso ela falou que na vida livre o pensamento é quase tudo, né? Não há formas determinadas, porque você pode tomar a forma que você quiser. De novo, dentro dos seus limites, né? Eu do outro lado, imagina, eu pequenininho, se eu quiser parecer com Jesus, é óbvio que eu não vou conseguir. É claro, está muito além das minhas possibilidades. Eu vou conseguir do meu ponto de evolução daqui para baixo, né? Eu posso procurar me manter aqui para não ficar emanando coisas para baixo. A ideia é que você emane sempre pelo menos aquele nível que você está de evolução. Mas se você estiver melhor, estiver bem, e você puder emanar uma luz, né, no momento adequado, você vai poder, porque você é movido pelo seu pensamento, pelo seu sentimento. Então, por exemplo, você se locomove a uma casa de oração no mundo espiritual, ou até você vai para uma casa de oração aqui no mundo material, e você vai na pretensão de ajudar. Você pode ali, emanando a sua luz própria, envolver os companheiros, aqueles que você deseja ajudar, e eles vão sentir a tua energia, né? E tudo isso é emanado a partir do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então essa colocação dela é muito importante,
E é muito importante nós aprendermos a controlar isso para que a gente possa dar a boa direção nas nossas energias, né? E ela confirma aqui que tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente, porque tudo isso, pessoal, é movido pela nossa má vontade. O seu pensamento, o seu sentimento é movido pela tua vontade. Então a gente precisa pensar, qual é a minha vontade? Qual a direção da minha vontade, né? É disso que a gente precisa tomar cuidado. E no último capítulo, no terceiro que a gente está estudando, que na verdade é o 25º, ela fala assim, meus parcos conhecimentos a respeito do espírito, porque ela professava uma religião que à época não esclarecia com profundidade as questões espirituais, né? Naturalmente tinha toda a essência do Cristo, né? Toda a essência cristã, que naturalmente a levou a ser uma pessoa boa, né? Mas não dava elementos suficientes para o entendimento, para o conhecimento mais profundo da nossa existência como espírito. Então ela falou que os parcos conhecimentos dela a respeito do espírito e de suas possibilidades dificultava a concentração do poder mental dela. Ou seja, ela não foi adestrada, ela não foi acostumada a controlar-se, né? Porque numa religião que tem uma preocupação maior com esse tipo de coisa, com a espiritualidade, também vai te dando entendimento, conhecimento, e na medida que você vai entendendo, né, com mais profundidade as questões espirituais, você também vai sendo conduzido, através do conhecimento, a tomar mais conta daquilo que é teu, que é o seu pensamento e o seu sentimento, né? Uma coisa vai puxando a outra na medida do tempo, do exercício do bem viver, né? E aí ela diz que ela tinha muita dificuldade com a concentração do poder mental num objetivo determinado, né? Aqui ela está falando até de foco, né? Se a gente tivesse um foco, né, um poder mental que nos levasse a um foco determinado, ela poderia, nesse caso, conseguir se focar melhor nas coisas do espírito e então se desenvolver a partir disso, né? Ela até fala que isso auxilia muito os seres recém-libertos. São informações importantes, né? Se a gente conseguir trabalhar isso agora, quando a gente chegar do outro lado, além da gente se beneficiar já, a gente vai se beneficiar muito no além-túmulo. Porque aí você vai ter um maior controle, você vai saber a direção que você precisa dar nos seus sentimentos e nos seus pensamentos, e você então vai ter resultados muito bons de felicidade, de harmonia, né? E ela vai complementando que se a criatura tiver esses conhecimentos, né, a gente tem também a facilidade de compreender melhor a vida que rodeia o espírito quando está no mundo espiritual. Porque se a gente é ignorante nas questões espirituais, eu estou falando ignorante no bom sentido, né, pessoal? Ignorante daquele que ignora, que não sabe, né? Então, se a gente é ignorante nesses assuntos, quando você chegar do outro lado, você vai estar perdido. Você não vai saber para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, né, o que está acontecendo, o que é isso, o que é aquilo. A gente vai ficar assim, como um bebê que olha e acaba de entrar numa situação e não sabe como vivenciar, como, né, se portar naquela situação. Então, a importância é muito grande da gente ter um aprendizado anterior, né? Então, pessoal, é isso por enquanto. Agradeço muito a presença de vocês, a contribuição que vocês sempre nos oferecem, participando, ouvindo as nossas reflexões. E espero que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando com os próximos capítulos, que a gente tem sempre colocado as terças e sextas-feiras de todas as semanas, né? A gente vai alternando com uma equipe para poder ficar menos cansativo. E a gente então finaliza o nosso vídeo de hoje agradecendo muito, pedindo a vocês que deem um like, aí, que se inscrevam no canal, que vocês vão nos ajudar muito, nos incentivando. E também, se for possível, em breve a gente consegue monetizar, e monetizando o canal a gente consegue transformar isso em cesta básica, em auxílio para aqueles que necessitam mais do que nós. Ok, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e o lar de vocês sempre.